Recentemente eu estava trabalhando muito, estou trabalhando muito, e eu passei um mês direto com apenas uma folga. E no dia da minha folga eu fui ajudar meu primo e minha tia e acabei trabalhando numa mudança e gastando muita energia e trabalhando até mais do que num dia normal de trabalho. Mas de certa forma para a mente foi refrescante. Enfim, isso me levou a entender a importância de não me sobrecarregar, porque no final desse período todo de trabalho, eu estava estudando muito, fazendo autoescola, fazendo diversas coisas, lendo livros, minha mente estava muito sobrecarregada e acabou que eu comecei a me tornar uma pessoa mais ranzinza, egoísta, reclamona, sem que eu me desse conta de que essa transformação estava acontecendo e até culminar em me pegar tratando as pessoas objetivamente mal mesmo. E aí eu falei, cara, tá errado isso aqui. E obviamente não tinha muito como mudar minha rotina ainda, não tenho muito como. Porém, vai dar uma amenizada agora, vou conseguir colocar as coisas com mais parcimônia no lugar, com mais calma no lugar, revisitar o meu comportamento e perceber as coisas das quais eu estava fazendo e não repeti-las mais, porque eu sei que é doloroso tanto para mim quanto para quem está do meu lado e me machuca e machuca as outras pessoas. E quando você percebe que você está tomando atitudes egoístas que machucam as outras pessoas, você desperta, você fala, cara, eu não quero mais fazer isso aqui. Eu não quero mais agir dessa maneira que eu agi, porque machucar as outras pessoas é me machucar e machucar as outras pessoas me deixa mal por muitos dias. Eu não consigo conviver com o fato de que o meu comportamento deliberado, de escolha própria, foi causador de emoções negativas, de um dia ruim na vida de outra pessoa, sabe? Isso aí é triste, isso aí me deixa mal, cara. Então, ao mesmo tempo que foi ruim, me fez, né, o aprendizado disso tudo foi ter gratidão a Deus por mostrar que eu não devo seguir esse caminho. Então, agradecer pelos problemas, pelas coisas que aparecem na nossa frente, por, porque se apareceu esse desafio, se apareceu esse ponto de melhora, significa que eu tenho que melhorar. Então, eu tenho que ser grato a Deus por isso ter aparecido na minha frente. E agora eu tenho objetivamente na minha vida algo com o qual eu possa me focar um pouco e me dedicar um pouco e melhorar um pouco como ser humano nessa vida breve que a gente vive. Então agradeci, me recolhi, tirei meu tempo, vou mudar objetivamente. E eu acho que esse é meio que um processo similar ao processo científico, né, que acontece na nossa vida. Porque a ciência ela tem, por exemplo, algumas ideias sobre como a Terra gira, sobre como o mundo funciona, se é heliocentrismo, se é como que é terraplanismo, enfim, existem as hipóteses e existem as coisas que funcionam objetivamente. As descrições no pragmatismo da ciência, né? Na visão pragmática da filosofia da ciência, existe essa ideia de que conforme a gente descreve melhor um fenômeno com termos econômicos e conhecidos, termos familiares, então a partir do momento que a gente consegue descrever um fenômeno e a gente consegue falar sobre ele com clareza e a gente consegue separar esse fenômeno e explicar ele apenas com motivos naturais, a gente está realizando ali um processo científico em direção a entender a verdade, né? E não necessariamente aquela explicação é a última, não necessariamente aquilo não é falso, aquilo está sujeito à falsibilidade e assim que a gente encontrar um exemplar
que foge daquilo, a gente vai encontrar uma oportunidade de melhora para a ciência. Então, esse processo que a gente tá, chamado vida, a gente aplica um processo similar de autoanálise do pragmatismo da ciência, da filosofia da ciência. Porque a gente, a partir do momento que a gente olha para as nossas ações, para as coisas que a gente está fazendo na nossa vida, para a nossa rotina, a gente percebe que está difícil descrever o que a gente está fazendo. A gente não consegue explicar a nossa vida em termos familiares e econômicos. A gente não consegue entender as nossas atitudes. Está no momento de revisitar as hipóteses da nossa vida, as coisas, as ideias das quais nós baseamos o nosso comportamento e reformular e aplicar esse processo científico na nossa vida. Então, é um processo extremamente individual, particular, doloroso de falar sobre, porém muito parecido com o que é a ciência. E eu acho que o vídeo de hoje era mais essa reflexão mesmo, da gente se colocar nesse lugar de melhora, não se colocar nesse patamar de super ser humano, de acima das outras pessoas, ler as escrituras, se identificar. Existem passagens aí do livro da Imitação de Cristo que dizem que a gente tem que ter desprezo por si. E eu acho que esse desprezo por si está muito relacionado a essas características mesquinhas do ser humano e essa fuga nossa de nós mesmos. Calma aí, deixa eu passar esse gás. Então, fugir de nós mesmos é meio triste, mesquinho e desprezível mesmo. Então, a gente tem que buscar, de certa forma, a imitação de Cristo mesmo. A gente tem que realmente tentar identificar as virtudes daquele ser humano maravilhoso, daquela divindade na Terra e tentar replicar elas na nossa vida, porque isso foi uma das coisas que me levou a ser cristão. Porque quando a gente percebe, quando a gente se dá conta de que praticar os ensinamentos, as palavras de Jesus causa uma melhora objetiva na nossa vida, no nosso bem-estar, na vida das pessoas ao nosso redor, então existe algo de verdade ali, existe uma verdade ali. E eu acho que já estou fugindo até demais do tópico, mas é isso.